Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live, em especial pelo Dia das Mães, que vai ser nesse final de semana, com o tema Mães e Lutadoras. Os desafios em se manter uma rotina de treinos e de competições após a maternidade. Nossa convidada especial é a Ana. Vou mandar o convite para ela. Olá, Ana. Te mandei o convite aí. Só você aceitar. Muito bom. Olá, Tudo bom? tudo bem? O terror do feminino até 56 quilos. Como é bom ter você aqui, Ana. Bom. Boa noite para todo mundo, para Deixa eu você. mandar aqui o convite para um pessoal para eles irem entrando. Bom, Ana, enquanto o pessoal chega, queria te dar mais uma vez boa noite, dizer que é muito bom ter você aqui, um ícone do Sandá, da seleção brasileira aí. Acredito que foi inspiração para muitas atletas, com uma longa história e um vasto currículo dentro do esporte de combate. Eu queria que você se apresentasse, primeiramente falando um pouco da sua história, do seu currículo, como e quando iniciou no esporte, na luta. Fique à vontade. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Já faz um tempinho que eu estava meio afastada de tudo também. Essa pandemia aí deu um tempinho para poder fazer com que a gente pense um pouco mais, né? Deu para refletir, a gente focar um pouco na gente também, porque ter que ficar em casa e tudo mais, né? Bom, aí a minha história no Kung Fu, nas artes marciais em si, eu comecei com 12 anos no judô, que era uma coisa assim que eu não imaginava em fazer. Minha mãe colocou no esporte, tinha uma academia da prefeitura na época perto. Comecei a treinar, fiquei um tempo. Depois eu comecei a estudar, a trabalhar e acabei assim meio que parando, né, de fazer por causa dos estudos e tal. Aí voltei depois de uns anos aí fazendo um pouquinho do karatê, né? Então eu tive uma passagem judô, karatê, e chegou uma época com 17 eu resolvi voltar na mesma academia e só tinha vaga para o Kung Fu. E na época aí eu peguei e falei, vou treinar um pouco. Comecei a fazer, estava parado. 17 anos a gente começa a pensar um pouquinho mais no físico, né? Então, essa idade a gente se preocupa um pouco mais. E a intenção era emagrecer, ou manter. E comecei a treinar, com 3 meses já estava fazendo um exame de faixa, porque peguei muito rápido. Então, tinha os meninos que estavam treinando da época, eles assim, já estavam treinando há um tempo, e eu acabei assim, meio que, nossa, peguei muito rápido mesmo. Então, acabei entrando nesse grupo, eu fiz meu exame de faixa. Para quem não sabe, eu comecei no Kung Fu tradicional, na época o Hungar, e fiz o primeiro exame em São Paulo, depois os 6 meses treinando. Eu só fazia formas, né? Treinava muita forma. E tudo, porque naquela época a gente não tinha muita noção, assim, porque até a parte de treino, né? A gente entrava às 7 horas da noite na academia, saía 10. Então treinava, era uma hora e meia só aquecimento, saltos, alongamentos, coisa que o pessoal não aguenta, né, hoje fazer quase nada, né? Mas a gente tenta assim, aquela época vai pensando e você vê que é assim, coisa de louco, né? A gente era meio doido dessa época. Ainda mais jovem, mandava fazer qualquer coisa. Sobe aqui nessa corda, você vai lá, você sobe, sem noção. Até você falou pra gente contar alguns fatos, né?
Na época era um barracão e a gente treinava subir na corda. Então, acho que tinha uns 5 metros, mais ou menos, esse barracão. Aqueles telhado de... como que fala? De lata mesmo, né? Barracão, Sei. aqueles coisas assim, diferente. Aí amarrava a corda, subia tal, e descia. Até aí eu fazia, beleza. Aí uma época ele trocou o professor tinha trocado porque tinha uma moça treinando aquele tecido acrobático. E ficou aquele tecido no meio e a nossa corda. E aí eu tentava, todo mundo subia pelo tecido, passava por essa corda e descia no mezanino. Aí eu, a única mulher na época, tinha as meninas que estavam muito nova, eu já tinha uns 6 meses ali, e comecei a querer fazer igual os meninos, porque o treino deles é tudo também adolescente, né? Aí a gente subia nesse tecido, aí eu chegava lá em cima, eu olhava para baixo, não vou conseguir, aí descia. Aí teve um treino que eu já tinha subido umas 2 vezes, eu falei, não, hoje eu vou. Aí peguei e subi nesse tecido, lá no centro desse barracão, e aí chegando lá em cima, fui passar para essa corda. Nossa, quem disse que eu conseguia passar? Só que eu já tinha dado a mãozada para outro lado, né? Aí comecei a pendurar coisa de desenho. Pendura, balançando, balançando, balançando. Caí lá de cima, bati. Aí amorteci um pouco, né, com o pé, mas taquei o nariz no joelho. Nossa, aí quase quebrou o nariz. Então, naquela época, assim, as coisas doidas, né? É verdade. E até hoje eu lembro disso, porque para mim foi engraçado, porque depois todo mundo ria. Não, Na depois, né? época Porque na hora é uma tragédia. dava aquele susto e tal, mas depois ficavam todo mundo me zoando, né? Se tava dando seta para esquerda, essas coisas assim com o nariz, né? Meu Deus. E, bom, aí voltando à parte dos treinos, 6 meses ali treinando, teve o primeiro interestadual que foi em Ourinhos, que era a cidade aqui perto de Bauru, né? E eu treinando forma e tal, e aí sempre no finalzinho do treino, aí o professor falava assim, põe a luva. Põe a luva. Era sempre assim pra gente, porque era aquela coisa, né? A mulher, ninguém acredita que a gente vai lutar. Aí chegava, põe a luva. E aí saía na porrada com os meninos lá. Apanhava de todo mundo. Saía apanhando de todo mundo. Todo mundo tinha, não, ó, pode bater na coxa. Deixava malhar a coxa. Aí fui para esse evento de mês de treino. Tinha duas meninas na época, 17 anos, foi o primeiro juvenil. E aí consegui ganhar de uma por desistência e a outra também lutei até o final ali e consegui passar. Aí eu falei, nossa, treinando o Cati e tudo, fui bem. E nisso começou as sequências, né? Aí comecei a focar bastante em formas, muito tradicional. E naquela época os meninos estavam começando com o moderno, que era o Marcelo Yamada, o João Oliveira, o Marcos Yamada. Então eles tinham assim, eles já estavam há mais tempo que eu, já treinava há mais de 10 anos. E estavam focados nas formas. E toda molecadinha, né? 14, 15 anos eles. E aí eu comecei a aprender o moderno. Fazia sul, né? O Nantwing. E depois, quantos anos? Acho que já foi. Nessa sequência eu viajava e competia quase assim, quase todo mês. Porque aqui no estado de São Paulo tem muito evento, né? A Sim. gente sempre fazia o interestadual, que era esse de Ourinhos, depois tinha 3, 4 seletivas para o Paulista, tinha Paulista, tinha Brasileiro, que aí com o primeiro Brasileiro, se não me engano, eu competi em 2001, o primeiro evento, depois eu competi, acho que o nacional que eu consegui entrar foi em 2002, brasileiro. E aí eu fazia um monte de coisa. Era tradicional, depois comecei a pegar corrente, quem já viu fazendo corrente de 9 segmentos. Aí fazia corrente, Nanchen, Nangun,
fazia também o facão do sul, já fiz faca borboleta, já fiz mãos, assim, vários. Então, eu ia para o evento e competia naquela sequência, aquela pancada de categoria. Eu nem parava. Chegou adulto, ainda foi no adulto que eu comecei, depois a sequência dos eventos, assim, até o brasileiro, né? Aí eu comecei aquela sequência, uma atrás da outra. Chamava, e às vezes eu falava, ó, espera um pouquinho que eu tô competindo aqui, já vou aí. E aí chegava 4, 5 medalhas. Hoje não pode, né? Parece que são 3. Então eu tenho sequências assim de medalhas desses eventos por causa disso, de várias categorias. E aí fiz aí luta assim, sério. Na verdade, ó, quando eu comecei a competir no brasileiro, a primeira vez que eu competi, o de facão e o de mão tinha a Jordana Saldanha. Não sei se você lembra dela, que era na época da Jordana, a Paula. Então eles já estavam há um bom tempo assim competindo. As meninas estavam focadas em formas e eu cheguei assim sem experiência de nada, primeiro brasileiro. E aí depois disso, no ano seguinte, me chamaram para a seleção. Aí, só que o Thomas, na época, me chamou para formas e também o pessoal de luta também me chamou para o sandá. E aí falaram, ó, não dá para você ficar nos dois, né? Não dá para ficar nos dois. Você vai ter que escolher um time. Sim. Ou você vai para formas ou você vai lutar. E aí eu pensei um tempo, assim, não pensei muito não. Já cheguei e falei, não, vou entrar no sandá. Na época, teve a primeira, a competição internacional, o time em si, era... Nossa, deu branco agora. A Juliana Justino. Você lembra dela? Sim. Então, Juliana Justino foi a primeira. E aí, depois eles montaram um time feminino. Aí chamaram... tava eu, a Ortega e a Edneia, né? Edneia. Então formou aquele primeiro time assim que a Joyce também estava junto. E aí a gente começou eles começaram a meio que deixar o negócio mais sério, porque até então ninguém acreditava nas meninas, né? Ninguém pegava, era sempre o time dos meninos, sempre aquela coisa mais firme, eles já estavam mais tempo. A gente sempre ficava ali, faz tudo igual eles e vai deixando. E a gente não tinha assim hoje está todo mundo separadinho, bonitinho, os técnicos para cada um. Na época era um técnico para todo mundo e todo mundo fazia, né? E foi nesses eventos aí fui competindo, fui gostando cada vez mais. Também com o tempo eu fui aprendendo mais também a levar a sério, né? A gente ia levar a sério porque agora começou aquela coisa de viajar, teve a primeira viagem internacional, e aí a gente acabou, a primeira que eu viajei já foi para 2007. É que eu sou meio ruim de data. Às vezes tem que pegar toda a sequência. Mas teve a primeiro evento que foi para a China, 2007. E assim, passei mal. Não sei se quem já viajou, era tudo, tanto nervosismo, ansiedade, Nossa. e aquela assim, tanto que no voo eu passei do lado do banheiro, quase que em pé. Eu fiquei quase o tempo todo em pé, porque eu ficava enjoada, não conseguia comer nada, sentia o cheiro, já queria passar mal, não sei o quê, e fiquei muito ruim, assim. E isso ajudou a perder peso, também chegar no peso, né? Ana, deixa eu Porque só ver aqui o pessoal se puderem me dar aí um feedback, se estão conseguindo ouvir e ver bem, porque tem hora que está travando um pouquinho a sua imagem para mim, a sua voz. Eu não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. Agora está tranquilo, agora está normal.
Pode O continuar. seu não tá tranquilo, não. Não tá gravando, E né? aí, não. Aí nessa viagem que eu fiz, que foi para Pequim, foi aquela coisa assim, que todo mundo estava também meio que novo, de eventos internacionais, todo mundo quer uma experiência assim, que não ficava aquela ansiedade, né, de tudo. E aí eu coloquei na cabeça, né, ó, não, meu, já tô aqui, não tenho que perder nada, tava curtindo o negócio. E na chave, assim, foi. A gente, até para chegar lá na pesagem, na época, tava com 56 atletas do peso. Era uma Nossa. fila, meu, e eu passando fome já, morrendo de fome, e aquela fila gigantesca das meninas, coisa de louco, né? E fiz as lutas lá, até tem um vídeo que o pessoal da França acabou postando, que foi o nocaute com a francesa, né? Então esse, assim, foi uma coisa que foi de louco quando a gente nocauteia, né? E aí a francesa foi... Foi esse que foi um direto com o chute com a da frente? Isso, Foi a o francesa. nocautão. Muito, muito É, bom. e aí na final, na semi, foi com a chinesa, né? Que até então a luta que todo mundo tava fazendo contra ela, eu via as meninas pulavam do ringue, pulava, ela vinha chegando, as meninas saíam duas vezes para não ter que enfrentar ela. Falei, nossa, que legal, imagine quando chegar a minha vez. Né? Eu tô vendo que eu passando aqui, vou ter que enfrentar o trator ali, né? Ô, Aí lasqueira. as meninas, nossa, só dava uma empolgação, já que eu vou para o batedouro, né? Vamos chegar, né? E aí, na hora que chegou para ela cansou comigo. Falar para você, cansou. Batia, eu caía no chão, quicava, já levantava de novo, vamos que vamos. Mas estava sendo atropelada. Nossa, era muito forte. E eu treinava, às vezes, com os meninos, e era muito forte o chute. Eu falei, meu, era chute forte, que eu só segurava só, e ela arrastava minha perna com o chute. Eu Nossa. falava, meu, vai lesionar meu joelho, né? Tamo aqui, trava, você não vai me derrubar. E ela vinha para cima e gritava, e batendo. E eu caía, quicava, via o céu assim, tomava queda, quicava, levantava e tava de novo O para ela. segredo Falei, era o vamos. grito, então, Ana. Você devia ter neutralizado o grito dela. Acabava com a força dela. Nossa, nossa, aquela lá foi difícil. Ainda teve. Ela me deu um diretão, porque ela é canhota, né? Ela Sim. acertou um diretão que aquela lá, o medo que eu senti era dela quebrar o osso aqui, ó. Nossa. Porque afundou de um jeito e a pancada que eu sentia, eu falei, meu, foi muito forte. Foi muito forte. E tava ali, né? E ela foi, na hora que eu terminei assim, toda. Parecia que foi atropelada. Aí ela terminou a luta e tinha uma área, né, de aquecimento. Ela começou a fazer todo aquecimento de boa para preparação para a próxima luta, sabe? Soltura, essas coisas assim. Eu malemar conseguindo arrancar o equipamento. Ainda eu lembro que o Marcos estava do meu lado, olhou assim, olha, você viu? Acabou de lutar e tá fazendo um round ali do lado. E eu ali morrendo. Que bom para ela, né? Porque, e é uma coisa diferente. A gente sabe que hoje tem um sentido você fazer uma luta e se preparar para a final, né? E aí foi vários eventos, campeonatos aí de sul-americano, pan-americano. Cada adversária que a gente sempre tinha uns apelidos que a gente colocava, né, para variar, porque eram os destaques da época, né? Hoje eu não acompanho muito mais. Ô, Ana, é muito comum, né? Eu estou ouvindo aí seu relato. Eu acho que é muito comum as mulheres que começaram lá atrás, ou não, alguns anos atrás, no esporte de combate, né, nas artes marciais. Todo esse relato aí que eu estou ouvindo de você, eu acho que
a gente, cada uma de nós passou um pouquinho por isso, né? Por esse tipo, essa metodologia de treino bem tradicional, ainda sem fundamento científico, né? Porque hoje o esporte, a luta, tem uma ciência e que facilita muito o treinamento desportivo. As pessoas que estão chegando agora, eles estão desfrutando muito mais. Em 1 hora de treino, você faz um treino específico aí, que a gente em 3, 4 horas não fazia. Eu lembro que eu, quando eu comecei, né, lá na adolescência, eu ficava o dia inteiro treinando. O dia inteiro. E comia mal a beça, porque engatava uma série aí de treinos e saía de uma academia para outra. E tinha esses treinos aí de você fazer abdominal e vir um pulo em cima. Nossa, fazia aquela fila, sabe? De você deitado e aquela fila ali, só te esperando, um por vez. Vem, pula no seu abdômen, vem. Então, hoje a gente sabe que nada disso faz muito sentido, né? E que, inclusive, para uma mulher pode ser prejudicial. E é Mas muito. querendo ou não, adolescente, né? Era uma lúdica, brincadeira. A gente fazia rolamento, cadeira, fazia rolamento na cadeira, cada vez mais alto, as coisas bobinhas que a gente fazia, mas que divertia, que querendo ou não foi assim, uma fase boa nossa, que é o que atraía também, né? Sim, fora E, essa questão de pular em cima que eu pegava pilha, o resto realmente era diversão. você ficou traumatizada com Fiquei, isso. fiquei. Preciso de um tratamento com isso. Eu marquei a cara de cada um. Mas essa questão também de homens, né, da dificuldade de ter parceiras de treino, eu também vivi essa realidade, né? Acredito que isso é muito do feminino, de ter que lutar com outros homens. E aí acaba que, apesar de você trabalhar muito desenvolvimento de força, você suporta golpes mais fortes, mas enfim, eu acho que é diferente, né? Uma luta feminina para uma luta masculina não tem como se comparar. Eu gostaria agora a gente sabe que a sua história é uma história aí com bastante títulos, bastante vitórias, algumas derrotas, né, como essa que você falou, mas que ainda assim acredito que a sua força ficou provada ali, o seu potencial. E, e eu gostaria que a gente começasse a conversar um pouco sobre o fato da maternidade, quando ela chega para nós que sonhamos aí em manter uma rotina de treino, uma rotina de competição. E eu gostaria de saber de você quando foi, em qual etapa da sua carreira que chegou a maternidade na sua vida. Conta pra gente um pouquinho disso aí. A maternidade chegou em 2013, né? Era uma fase assim que eu tinha me lesionado, foi uma época que tinha uma lesão, e acabei fazendo a cirurgia do ligamento. E nessa fase da recuperação, querendo ou não, acaba dando deu uma travadinha, né? E aí, por causa desses remédios e tudo mais que a gente toma, que é muito forte, tratamento, fisioterapia, e acabei engravidando, né? E, assim, ao mesmo tempo que era um pouco esperado, a gente não fica aquela coisa, mas acabou acontecendo, né? E aí o Eduardo nasceu, e foi nessa fase, assim, que eu comecei a pensar um pouco, aí me incentivaram, ó, você consegue ainda lutar. Tive no começo aquela batalha que a gente tem sempre do peso, porque querendo ou não, eu treinando, na época que eu comecei a pegar firme mesmo, eu chegava a ter 10% de gordura. Então, para chegar num 56. Então, era uma coisa assim que era difícil para mim. E sempre fazendo só treino para baixar peso, por mais que tentasse fazer treino de força e tudo mais, minha musculatura respondia muito, né? Porque, querendo ou não, a gente estava fazendo luta, sempre vai fazer força. E acabei, assim, conseguindo um tempo, fui nos treinos da seleção e até levei ele, né?
Daí, nessa fase, eu também comecei a fazer alguma coisa com o MMA. Então, teve uma época que eu cheguei para Brasília, treinei com o Gabriel de Oliveira, com o pessoal de Brasília. Ele pequenininho, do lado, travou um pouco? Travou. Eu não sei se é só para mim. Mas vamos lá, pessoal. Boa noite aí para quem está chegando. Se o vídeo estiver travando, o áudio, vocês podem dar um feedback aí para a gente ficar por dentro. Vamos lá. E aí, nessa fase, até tenho imagens dele junto, eu sempre entrei com ele nas lutas. Tem uma que a gente soltou ele um pouquinho, ele com 6 meses engatinhando já estava subindo no octógono. Toda hora o pessoal sempre incentiva, sempre entende esse lado, né? E no lugar que eu ia, assim, era só homem, só tinha meninos, raramente é difícil de achar mulher para poder treinar. Era sempre assim, 10, 15 homens para treinar o MMA e tinha uma moça para poder fazer do peso. Ou às vezes eu ia por causa do técnico para poder pegar o conhecimento, e aí alguém próximo que tinha uma lutadora que eu poderia fazer um sparring. Sempre funcionava assim. E aí de Brasília eu peguei e fui nessa época, fiz a luta lá, depois continuei, voltei para Bauru, fiquei mais um tempo. Nisso eu acho que foi a época que eu me afastei um pouco do Kung Fu, porque eu não estava conseguindo mais conciliar tudo, né? Porque era uma coisa diferente da outra. Você fazer o MMA e conseguir fazer as lutas do Kung Fu, né? O Sandá em si. E aí eu não consegui conciliar os dois. Aí decidi voltar mais pro MMA. Depois tive outra lesão também. E mesmo assim, tinha lesão, voltava, preparava, treinava 5 horas por dia, fazia preparação física, fazia a parte de recuperação, profissionais envolvidos para poder me preparar, né? E sempre ali. Teve a época que eu fui para Curitiba para treinar na shootbox, né? Com o Rudimar e com o Robson Rezende, né? Fiquei um tempo lá, já cheguei a ficar um mês, então teve época que era assim, acordava cedo, já deixava tudo pronto do Eduardo, fazia o meu treino, ele acordava e acabava o treino lá, já tinha que fazer almoço, porque tinha o alojamento ali dentro da academia, então já corria para fazer almoço para ele, já dava almoço, aí à tarde ele tinha que descansar, ele dormia um pouco, aí eu já tinha outro treino, ou fazia o treino mais à noite, e tudo assim, o nosso intervalo, o nosso descanso era correr, trocar fralda, cuidar de criança, brincar, e o corpo ali, o braço queimando, cansado, as costas do treino e tudo mais, e dando, sabe, o cuidado, assim, para eles, né, porque foi uma fase que eu consegui conciliar. Ainda teve o meu ex-marido que ajudava bastante, então ele estava sempre por perto, estava ali, acompanhava, né, foi uma das coisas que eu consegui até fazer, né. Então, as viagens em si era assim, dentro do carro, a papinha, depois chegava nos lugares eu conseguia fazer as comidas, aí tinha que ter aquela alimentação de criança, já deixava a papinha pronta, congelada ali, que na hora que era só dar uma esquentada de um dia para o outro, fazia tudo à noite. Então, o descanso à noite. Qual foi, então, dentro disso que a gente está conversando, qual foi a área onde você percebeu um maior impacto? Como isso refletiu, lógico, na sua rotina a gente já consegue perceber que mudou toda a logística, né? É uma Sim. adaptação que tem que ocorrer. Agora, em qual área da sua preparação ou do seu desenvolvimento que você sentiu um maior impacto depois que você se tornou mãe? Foi na parte física, na parte psicológica? Olha, o psicológico, a gente tem um motivo e tem um foco, né? Eu acho que quando a gente se torna mãe, isso dá
uma motivação. É uma motivação para a gente, né? Aí, até mesmo porque é o que eu falei, o intervalo que você tem ali para descansar, você está cuidando dele, você está participando. Então, é só o tempo que você está dentro do tatame que não está dando atenção, o restante você está em cima. E aí, você, mesmo esse tempo que você acaba ficando ali, atenção, porque você está treinando, você quer compensar depois. Quer fazer o melhor, tem uma luta marcada, tem alguma coisa para fazer, e você não desiste por nada, né? Então, se o negócio está complicado, aí você pensa ali, pode estar ali apertado a situação, tomando um sufoco, aí você lembra e tira a força de onde não tem, e lembrar que você quer mostrar algo por ele, né? Por eles, agora. E é o que eu falo, é uma motivação. Psicologicamente, não. Fisicamente, é isso que eu falei. Vai cansar um pouco mais, porque eu vi os meninos, acabava de treinar, deitava e mexia no celular. Esperava o almoço, esperava a comida. E a gente ali fazendo comida. Ou Então, é sendo o a que comida, acontecia. né? Ou sendo a comida. Samara É, chegou aí, falando aí com a gente. É um prazer, Samara, ter você aqui, fera aí. Hoje está na seleção brasileira de judô como preparadora física, né? Se eu não me engano, é tô isso mesmo. acompanhando. Muito bom estar Ela você estava aqui no dia que eu também. fui para Brasília, foi lá ver a gente, na época o Eduardo pequenininho. Estava É, lá também, acompanhando os treinos que eu fiz. Estava lá dando apoio e a força. é bom ouvir você. E Pode falar. pode falar a próxima, se tiver que perguntar. É bom, eu ia só dar um relato também. É bom ouvir você falando isso, né? Contando essa história, que eu fico assim, cara, não sou só eu, né? Eu não tô sozinha. Quando a minha filha chegou, eu estava, né, desfrutando aí do melhor momento da minha carreira. Tinha acabado de fazer uma estreia no MMA, no evento do Jungle Fight na época, o Pink Fight, né, que era um evento só feminino. E eu estava recém-casada, né? Eu lembro até que o técnico brincou, falou: Michele, pelo amor de Deus, eu vou te dar uma TV de presente, mas não engravide agora. E não fazia parte, né, dos planos. Foi num momento em que, numa troca de remédio, né, até porque o remédio que eu estava tomando dificultou muito a perda de peso, né, de hidratação. E aí, nessa troca de remédio, eu acabei engravidando. E na minha inocência, né, eu acreditava que, assim, passou os 9 meses e o tempo do resguardo, eu estava de volta como sempre fui, né, ou até melhor, mais disposta. E aí me deparei com uma realidade bem diferente. As tentativas aí de treino eram sempre assim. Eu lembro que na academia que eu e meu marido a gente treinava, tinha um octógono e a minha filha, ela começou a engatinhar lá dentro, né? Eu prendi ela lá dentro e falava, olha, um chiqueirinho que você tem aí, explora aí. E Querendo aí, grande, né? grande, né? E aí, durante as viagens, o primeiro ano eu não competi, e aí no segundo ano ela novinha, eu voltei a treinar, só que eu amamentava ela, eu amamentei ela durante 2 anos, porque ela tinha uma restrição alimentar muito severa. E eu tive que fazer a dieta de tudo que ela não podia comer para poder amamentá-la. Então eu emagreci muito, perdi muita massa muscular. E assim, sabe aquela coisa que você só pensa em voltar a lutar e você não pensa nem na logística do negócio, na lógica. E aí eu Sim. voltei a lutar mesmo amamentando. E eu lembro que eu participei de 3 campeonatos depois dela nascida, de 3 brasileiros, né? E era assim, eu lutava e saía, o seio já estava inchado já de tanto leite, ela só esperando para mamar. E por causa dessa restrição, a gente levava ela nos treinos e nas competições e tinha que levar fritadeira elétrica, panela elétrica, micro-ondas, porque ela não comia nada de rua. Aí imagina, você ia para outro estado com aquele monte de Sim. bagagem,
armava uma cozinha dentro do quarto do hotel para fazer toda a comida ali que ela precisava, fora os períodos aí de amamentação. Então, realmente é um grande desafio. E eu lembro, inclusive, uma vez a gente viajou para lutar e fomos eu e meu marido revezando, né? Segurando ela em um travesseiro. Ela, eu acho que uns quase um ano, né? E a gente revezando, segurando ela no travesseiro, só que era uma viagem de 9 horas e a gente tinha ido de van. E aí a gente cansado já aí naquela. Aí teve uma hora que a gente acordou e olhou, só tinha um travesseiro no nosso colo, a menina já tinha ido lá pro nosso pé, rolando no chão da van, cara. Nossa, foi um desespero. Pronto, perdemos a menina. Então, realmente, é uma batalha, é uma guerra, e eu acho que toda mãe o que muda, né, principalmente, aí como você disse, é uma nova inspiração, é mais uma inspiração, algo que te faz querer vencer, querer ir para cima, e ao mesmo tempo a gente começa a provar de medos que a gente não tinha antes, né? Então, Sim. comigo pelo menos nasceu, né, uma nova Michelle, que eu não nem sabia, eu fui descobrir depois, a ficha caiu depois, que já não era mais a mesma, não só na questão física, psicológica, mas, enfim, toda a estrutura. O que não significa que o sonho, que a vontade de lutar e que a capacidade de continuar lutando morreu, não, pelo contrário. Mas realmente são novos desafios que vêm surgindo. E É, dentro disso, fala aí, pode falar. eu não tive problemas com o Eduardo nessa situação da alimentação, né? Ele amamentou, ele mamou até os 6 meses, porque eu senti que estava ruim mesmo para poder perder peso e tudo mais. Mas assim, comia de tudo. Dele era qualquer coisa que tem, ele comia. Então, não tive problemas com isso. Agora, acho que para você teve essa dificuldade, né? Então, é, a criança é uma caixinha de surpresas. Então, a gente está ali, está com. Cada hora acontece algo, né? Sempre assim. Você vai perder a criança, foge, vai no meio do tatame, numa hora que não podia entrar, ele entra correndo, e assim vai. E é coisa de criança, né? E faz parte, porque eu falei, o pessoal que está junto, eles entendem, né, que é, assim, uma coisa que a gente depende de todo mundo também aceitar, né? E as academias e tudo Sim, mais que aceitam a gente treinar, né? Então é um lado positivo, né? Não é uma desculpa para quem é mãe, então quem pode, quem está ali e levar uma criança e tudo mais, não é uma coisa que você fala que é ruim, né? E todo mundo sempre vai entender. Então, acho que é um lado positivo disso. sim. Eu lembro que teve uma competição, um outro brasileiro, né? Eu acho que o segundo depois que ela nasceu que eu levei, ela bem novinha, e eu estava no aquecimento, né? Meu marido, que sempre ele entrou como meu técnico, a gente treinava junto, enfim. E aí eu estava aquecendo com ele, e ela ficou com um casal de amigos, né? E quando ela me viu aquecendo, eu estava em um ritmo, em uma vibe, aquela vibe que você tá prestes a entrar na luta totalmente concentrada, né, ali, e com aquela vontade de lutar. E aí, de repente, ela sai de perto desse casal de amigos, com um ano e pouco, quase 2 anos, e me agarra, assim, quando estavam me chamando para lutar. Exatamente no momento que anunciaram e me chamaram. E aí ela me agarra e começa a falar mamãe não, mamãe não. E aí começa a chorar desesperadamente. Ela não entendeu, tadinha, aquilo que estava acontecendo. Ela estava vendo todo mundo se batendo, né? E aí ela não entendeu. Eu sei que nesse desespero que ela ficou, meu marido não pôde entrar comigo. Isso tudo em questão de segundos, né? Eu a caminho da área de luta. E aí meu marido não pôde entrar comigo, teve que entrar outra pessoa para ele acalmar ela. Mas ela chorava tanto, gritava tanto, que, Ana, eu entrei naquele ringue só com o corpo, porque a minha cabeça não estava ali. Pensa assim,
Mas foi uma lasqueira. Mas eu entrei na Mas você porrada. conseguiu na luta? Você ficou... Como que você Nada, lutou? nada. Você não tem quando você é nocauteado, que você não tá ali e você luta tudo no automático, depois te pergunta, você nem sabe responder. Não Eu só sabe nem o que consegui fez, ouvir né? ela chorando, o desespero dela. Cara, mas assim, foi uma lenha, mas foi uma vergonha que eu passei naquele tatame e eu só pedia para aquilo acabar para eu poder sair dali. E depois dessa experiência, nunca mais eu pensei na hipótese de levá-la junto comigo, né, nas competições. Mas aí vem os outros, né, desafios, que é ela muito novinha, enfim, é difícil ficar tanto tempo longe dos pais com outra pessoa. Então ali É, caiu mas a ficha. Ali caiu a ficha para mim de que eu queria aquilo para minha vida, mas eu não era mais a mesma pessoa e eu precisava ali fazer adaptações de acordo com a nova Michelle que estava ali diante daquela situação. Então, nesse sentido, eu queria saber de você se teve algum momento em específico que tipo, caiu a ficha para você. Nossa, existe uma nova Ana agora, mudou a minha perspectiva, mudou alguma coisa, eu continuo lutando, mas alguma coisa dentro de mim já não é a mesma coisa. eu, assim, não senti isso, porque o Eduardo mesmo, sempre que estava com alguém, sempre alguém ajudava, mas eu estava aquecendo, ele ficava pegando os aparadores e falando jab, jab, pedindo para o pessoal chutar, pedindo para o pessoal fazer as coisas. Aí ele entrava comigo até a ponta, né, do octógono e tal. Aí depois ele ficava com outra pessoa, assim, não chorou. Porque eu acho que isso depende muito da criança, né? É mais dela da criança que nem a sua filha, ela não queria, ela não entendeu nessa fase e foi chorar. Mas do dele não, ele ficava assistindo, os eventos ele ia junto, sempre ficava solto na área de aquecimento lá com a gente, brincava, distraía um pouco. Eu acho que nesse ponto me ajudou, porque eu não ficava tão pilhada, sabe? Eu entrava e via que ele estava ali, distraía um pouquinho, mas não perdia o foco, né? Então eu entrava e já sabia o que tinha que fazer ali, porque eu consegui nesse ponto me concentrar bem. Por mais que ele estivesse chorando, tudo isso e aquilo, eu ficava, né? Tava ali aquecendo com luva e tinha que trocar fralda. Do nada, falei, putz, agora, trocar fralda, alguém ajudava e tal. Ou ele estava ali e corria, cadê a criança? Cadê o fulano que estava olhando a criança? E ficava nisso, mas aí na hora que entrava naquele túnel ali, já o negócio sumia, né? Então aí já tava, sempre ficava, sabe? A gente fica perguntando para a pessoa, olha, fica ali, tal coisa, ó, se precisar disso, tem isso, tem aquilo, deixar aquele monte de coisa para não fazer a criança chorar, né? E ele ficava tranquilo, sempre viu, sempre ficava ali, aí o pessoal falava que ele falava mamãe, mamãe, e ficava falando, mas não teve esse problema, né? Psicologicamente eu não senti, não tive essa coisa, porque sempre fui mais focada para entender esse lado, né? Porque senão, se eu tivesse não é uma dúvida, né? Mas se eu soubesse que aquilo não fosse acontecer, porque era algo muito importante, eu já teria desistido, né? Então eu teria falado assim, ó, não quero mais. Hoje eu cheguei a me lesionar, né? Em 2018 me lesionei mais uma vez, que foi a terceira lesão, e nisso veio a Júlia de novo. Aí a Júlia nasceu, nisso chegou a pandemia, e acabei não tendo mais a intenção, né, de poder voltar a treinar como competição, focar, porque querendo ou não, é uma coisa que a gente tem que dedicar muito. Então, acaba competindo com as crianças, né? E o Eduardo já está maior, então a escola é diferente, a gente não consegue conciliar. Então, se eu precisar viajar, vai atrapalhar os estudos. Então, é uma coisa que, se for fazer, tem que ser bem pensado.
agora a Júlia está com 1 ano e pouquinho, quase 2, agora em julho vai fazer 2 anos, então uma fase também que ainda voltou fralda, voltou mamadeira. Então, assim, não sei se eu tenho pique para tudo isso, né? Então, aquela coisa da lesão em si também, é uma coisa que a gente já pensa, porque se acontecer de novo já é um pouco mais difícil. Então, acho que a gente tem que pensar mais, né? E agora mudou o foco, porque a pandemia em si, para mim, ficou sendo boa, porque é um tempo que eu estou conseguindo passar mais com eles, né? Estou conseguindo ficar mais tempo, me dedicar. Então, com o Eduardo, eu passei muito tempo. Não é uma coisa que você fala assim, ah, você só treinou isso e aquilo, mas ele estava ali do lado. Qualquer lugar que eu ia, as viagens, tudo, ele, assim, ficava muito pouco tempo. Em Curitiba, que eu acabei ficando quase 1 mês lá, ele foi para uma escolinha. Então, assim, é o tempo que eu tinha para descansar. Ele ficava 4 horinhas ali, era bom para ele, porque ele interagia com outras crianças, aprendia um pouquinho mais, na época de 1 aninho, e eu tinha o tempo para descansar. Depois ele voltava, dava atenção de novo. Então, foi assim, corrido. Você tem que fazer muito mais que uma mulher que não tem um filho, né? O psicológico dela, tudo fica diferente. Só que a gente tem a motivação, né? A motivação e a gente fica incansável. Acho que depois que a criança nasce, a gente fica umas horas acordada e nunca mais dorme direito, né? Aí a gente consegue falar assim, o que é isso agora? Ficar sem comer, ter que fazer toda essa dieta, isso daí é nada, quero ver trocar fralda, cuidar de criança, quando tá doente a gente não consegue pregar o olho, tem que ficar ali vigiando. Então são coisas que só a gente mesmo para ver que o quanto era fácil antes, Sim. né? Querendo ou não, era muito mais fácil. Só que a gente não sabe, é só experiência para saber, né? Agora eu tenho filho, agora tenho que cuidar, agora o tempo é diferente, o descanso não conta, então é uma coisa que a gente risca. Então não adianta fazer um planejamento, você vai hoje à tarde descansar, e chega na casa, você vai ter que limpar a casa, vai ter que organizar outra coisa. Muitas vezes o descanso é da aula. Então, a gente não cansa, né? É verdade. Assim, eu acredito que você, né, chegou numa fase aí, como você relatou, que você não tem pensado muito nessa volta, nesse retorno, mas eu acho que é difícil para qualquer atleta decidir por livre e espontânea vontade a hora de parar. Eu acho que a maioria vai indo, vai indo, vai indo, porque não consegue. E aí, quando para, é justamente porque algo, uma lesão ou alguma coisa interrompeu, e ali quando você para, você decide. E é justamente por isso que eu acredito que a maioria das mulheres, não só da luta, mas de qualquer outro esporte, elas esperam se aposentar para poder engravidar. E aí, por tardar muito essa aposentadoria, acaba que quando chega de uma certa idade já não quer ou já não consegue mais engravidar, enfim, por outras dificuldades, ou então engravidam e param. É muito comum, eu vejo, quando eu pensei em fazer essa live, eu procurei, né, nesse ambiente, nesse contexto da luta, nossa, como é raro. Uma mãe que, mesmo após a maternidade, ela continua lutando. Normalmente, ou é uma coisa ou é outra, ou ela ainda não teve filho, ou ela parou porque teve filho. Então, dentro dessa realidade vivida hoje, você provou disso, viu que é difícil, mas que é possível. Eu queria que você deixasse aí um conselho, um recado, vindo da sua vasta experiência, para mães que em algum momento interromperam a sua carreira por causa da maternidade, mas que sonham em voltar ao ambiente das competições e precisam ter essa articulação, toda essa logística para o seu retorno. Eu acho que o que vale assim é o suporte que você tem, né? Não digo financeiro, porque o financeiro qualquer uma vai conseguir,
né? Mas a pessoa que já tem essa dificuldade, eu acho que as pessoas que estão ao redor que vai contar muito, né? Então, sempre vai ter uma mãe, sempre vai ter um marido, sempre vai ter alguém ali por perto que vai conseguir dar esse suporte para poder fazer os treinos. Profissionalmente, o MMA mesmo exige muito, né? Uma coisa que vai exigir muito do tempo de todo mundo. E não é só o do atleta, né? Então, e ainda quando é mãe, exige de mais uma pessoa para poder ficar com a criança. Então, se você está na sua cidade, vai ter alguém que vai precisar, ó, vou treinar tantos dias de manhã, um de manhã vai ficar com a mãe, no outro dia fica com o pai, outro horário fica não sei o quê. E a gente vai revezando, porque não pode parar. Não pode parar, tem o cronograma, tem que seguir o planejamento, porque a luta está chegando e o negócio está apertando. Quantas vezes já não tive que... o domingo foi o treino da corrida com a criança passeando no parque ali. Deixa com o pai, vai correndo, ou põe na bicicleta, sai para correr, sai para pedalar, e já tem a cadeirinha na bike, e assim vai indo. Porque já faz o passeio, já consegue conciliar, né? E tudo é um planejamento. E caso não aconteça esse planejamento, tem que pensar muito bem. Porque o meu mesmo foi, querendo ou não, eu estava numa fase, que nem você falou, deixar ficar muito tarde. Porque a gente sabe que depois dos 30 é mais difícil. Ainda mais hoje em dia, com toda a alimentação que a gente tem, tudo isso vai influenciar, né? E na época eu já estava com 30 e pensando, pô, e se depois não conseguir mais, né? E aí, como aconteceu a lesão e já teria que parar, então meio que aproveitei essa fase, né? E quando ele estava novinho, eu estava ali, levando para lá e para cá. Então é um pensamento, um planejamento no todo, com a pessoa que está com você, com a família, e o esforço que você vai ter que ter para fazer, né? É verdade, Ana. Eu vou te falar, se eu pudesse, eu ficava a noite toda conversando com você sobre isso. Porque é muito bom você encontrar alguém, né, que compartilha das mesmas situações, né, do mesmo contexto para conversar. Muito bom mesmo ter você aqui. Nosso papo aí daria, inclusive, outras lives, né? Eu acho que só para contar a sua história daria uma live inteira. Fica aí o convite, então, para próximas lives. Nosso tempo por hoje já acabou. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, que entrou aí, que deixou seu comentário. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. E vou deixar você à vontade aí para deixar seu recadinho final. Obrigada pelo convite. Estava meio afastada mesmo e voltei faz pouco tempo, aí você conseguiu me achar e tal. E sempre que precisar, só chamar que estou aqui para a gente conversar e bater um papo. Pode deixar, a gente ainda vai marcar um treino aí de retorno aí, deixar as crianças brincando num cantinho, os pais cuidam e a gente vai treinar. Tá certo? Isso Essa eu vou aí. pegar leve, lógico. Senão depois não aguenta fazer tudo, né? A Não criançada dá, dá um trampo, né? não dá, não dá. É, Ana, mas, brigadão, boa noite. Deus abençoe aí você, seus filhos, um beijo neles. Até a próxima, tá bom? amém. Deus abençoe todo mundo e boa noite. Obrigado. Amém. Tchau, tchau, Ana. Tchau. Até.